Olá, eu sou Macorati. Essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa aula eu vou mostrar como criar uma tela de apresentação em uma aplicação Xamarin Android usando os recursos do Visual Studio Community 2015, o Xamarin e a linguagem C Sharp. Então nós temos o Visual Studio integrado ao Xamarin, vamos usar a linguagem C Sharp e vamos emular aqui um dispositivo usando o SDK do Android. No caso aqui eu estou usando o Xamarin Player para emular um dispositivo Android. E basicamente o conceito principal que você precisa ter aqui para acompanhar e entender é o conceito de Activity. Então, vamos lá ao que é uma aplicação Android. Uma aplicação Android é o código que você define na sua aplicação e os recursos que você utiliza nela, como imagens, sons, né, arquivos de texto e por aí vai. E o conceito fundamental no Xamarin Android é o conceito de Activity, tá? que nada mais é do que uma atividade ou ação da sua aplicação. Então, uma atividade, ela geralmente está relacionada com uma view, uma tela de apresentação. Tá? E quando nós criamos uma aplicação vazia aqui no Visual Studio, é criado um arquivo main activity. Tá? Uma activity, na verdade, ela é uma classe que herda da classe activity e que sobrescreve o método onCreate, que é chamado para criar activity. Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Tá? Nós vamos criar uma tela de apresentação, tá? Usando o Xamarin Android. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Escolher uma imagem que vai ser exibida na nossa tela de apresentação, definir um arquivo XML de estilo, onde eu vou definir alguns atributos aqui da minha activity para exibir a tela e criar a activity que vai exibir a tela de apresentação. Tá? Então, a imagem, geralmente, é recomendado que você use nesse formato aqui, ó, 480 por 800, que é mais ou menos a imagem do dispositivo. Tá? Então eu vou usar essa imagem aqui, ó, poderia usar qualquer outra. O nome dela é logo.jpg e eu vou ter que copiar essa imagem na pasta Drawable do meu projeto. Depois eu vou definir o Activity que vai exibir essa tela de apresentação por alguns segundos e depois eu vou chamar a apresentação principal, a Activity principal. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Visual Studio, estou usando a versão 2015, tá? Estou com o Update 2, mas o Update 3 já está disponível, tá? Então vamos lá. Você tem que estar com o Xamarin integrado, né? Você sabe isso aqui em Tools, se ele tiver integrado, você vai ver essas opções aqui, tá? Então vamos lá, vamos criar um novo projeto, clicar em New Project. Ele vai me abrir aqui, ó, as opções de projeto. Eu já estou selecionando Visual C Sharp, Android, ó, vou selecionar uma Blank App. Acho que eu tenho diversas opções de projeto, tá? Então vamos colocar aqui, ó, app tela apresentação. Então ele vai criar uma solução aqui para mim no Visual Studio, tá? E eu já posso iniciar o desenvolvimento aqui do nosso projeto. Tá? Aqui, esse aqui é um arquivo de apresentação que ele mostra para mim. Eu vou até remover ele daqui que eu não preciso dele, tá? Então tá aqui a minha solução, que é a minha tela de apresentação. Ó, eu tenho os arquivos de resources. Aqui eu vou colocar a minha imagem que eu quero exibir. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer. Então ó, eu vou expandir aqui para você me acompanhar. Eu vou clicar com o botão direito em Drawable, que é uma pasta contida na pasta Resources. E vou colocar Add Existing Item. Ele vai abrir aqui uma janela para localizar o arquivo. Esse arquivo aqui eu copiei ele aqui, ó, em imagens. Imagens ícone. Então vou selecionar ele. Ele devia estar por aqui.
Tá aqui, ó. Tá aqui, esse é o meu arquivo de imagem, tá? Que eu vou exibir na tela de apresentação. Muito bem. Primeira coisa já está feita. Agora, eu vou ter que criar na pasta Values aqui, ó, um arquivo XML que vai definir o estilo, tá, que eu vou aplicar aqui na minha tela de apresentação. Então eu vou selecionar aqui, ó, vou em Project, vou dar Add New Item e vou selecionar aqui a opção do arquivo XML. Então eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse arquivo de estilo XML. Tá aqui o arquivo XML, né? Então eu vou criar um resources. E aqui eu vou definir um estilo, um nome para o meu estilo. Aqui eu vou usar Macorati Theme. Podia ser qualquer nome, tá? Parente. Então vai ser um Android Theme. Agora eu vou definir os itens, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou definir aqui é qual que vai ser, o que eu vou exibir com a minha janela de fundo. Window Background. Então aqui, ó, eu vou exibir o meu arquivo logo que está na pasta Drawable, né? Então vamos lá. Opa. Drawable /logo é o meu arquivo que vou exibir, certo? O item. Então vamos definir um outro item que vai ser o meu, uma propriedade aqui da minha janela. Window no title. Então eu estou definindo um atributo aqui, o Window no title, e eu quero que esse atributo seja verdadeiro. Então, com isso eu estou querendo dizer que a minha janela não vai ter título. Eu só vou exibir a imagem, tá? Então esse é o meu estilo. Está definido aqui, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Theme, Às vezes ele dá um errinho aqui de coisa, mas vamos dar um build na aplicação, ver se tem algum erro. Build solution. Ele está iniciando. Ó. Lembrando que eu já, enquanto ele deu um build com sucesso, lembrando que eu já levantei aqui, ó, o meu emulador Android, do dispositivo virtual, tá? Já estou emulando aqui para que se torne mais rápido o processo de compilação de deploy, tá? Então já estou com ele carregado aqui, eu vou arrastar ele aqui e vou continuar. Muito bem, agora eu tenho que criar uma activity que vai apresentar, né? Eu vou aplicar esse tema na minha activity e ela vai fazer a apresentação. Então vamos lá, então eu vou selecionar o meu projeto, vou aqui em Project, eu vou dar Add New Item, vou selecionar uma Activity. Aqui, ó, eu vou chamar de apresentação. Apresentação CS. Muito bem, então está aqui a minha Activity, ele criou aqui, ó, no meu projeto a apresentação. E agora eu tenho que definir alguns atributos aqui, ó. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o atributo theme, que é o tema que eu vou aplicar. Então, aonde que está o meu tema? Ele está definido aqui na pasta, no arquivo, o nome do meu tema é o Macorati Theme, né? Então vamos lá, então é @ o style /macorati. Que foi o nome do tema que eu defini no meu arquivo aqui de estilo, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Tá?
Vamos voltar aqui agora. Então, eu tenho que definir que essa activity aqui vai ser a principal, né? Então, porque ela vai ser a tela de apresentação, né? True. E eu vou definir um atributo aqui, no history, que vai ser igual a true também. Não é try não, é true aqui, tá? Muito bem, com isso o que eu fiz? Esses atributos, o atributo theme vai aplicar esse estilo à minha activity. Main launcher vai definir essa activity como activity que vai ser executada como activity principal. E no history igual a true, significa que eu vou impedir que o usuário ele volte no histórico da minha aplicação, tá? Muito bem. Aqui eu vou colocar o seguinte código. Base on create já está ali, né? Vamos agora... Vou colocar uma... definir uma thread aqui. Sleep. Thread sleep. Para dar um tempinho de 4 segundos para a gente visualizar a nossa tela aqui, ó. Então eu tenho que definir aqui um Use System Trading, tá? É um namespace aqui que eu estou usando o método sleep para dar uma pausa aqui. E agora eu vou chamar a minha activity principal, né? A hora que terminar, a minha activity principal é a main activity. Tá? Que ela foi criada por padrão, tá vendo? Ó? Essa activity ela foi criada por padrão. Ela define um button, né? E um evento clique no button. Tá? Vou mudar só aqui para português. E aqui no string, ó, eu vou mudar aqui, em vez de hello world, eu vou colocar macorate.net. Eu já expliquei, né, como é que funciona essa string HTML em outra aula, tá? Então tá aqui, ó. A minha aplicação já está pronta para apresentar a tela de apresentação. Recapitulando, eu defini a imagem, eu defini um arquivo de estilo, tá? Defini o nome do tema, defini qual a imagem que eu vou exibir na janela de fundo, defini aqui que essa janela não vai ter título. Depois, criei uma activity, defini ela como a principal. Essa activity aqui, ó, que era a main activity, agora é a activity secundária. Tá? Defini aqui nessa activity o estilo que eu defini ali no arquivo XML. Tá? Estou dando uma pausa de 4 segundos e em seguida estou chamando essa activity principal. Certo? O único layout que eu tenho definido é o arquivo main.xml, que vai estar vinculado à activity main activity, né? Que era a activity principal. Só para vocês darem uma olhadinha na cara dela. Aqui o editor do Visual Studio ele renderiza isso para você, embora seja um pouquinho... Tá aqui, ó. Tá aqui o estilo, né? E está aqui o código XML da Activity. Muito bem, agora eu já posso executar. Como eu falei, eu já estou com o meu emulador Android aqui levantado. Então agora basta eu selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar o Nexus, o KitKat, tá? API 19, que é o que eu estou aqui emulado, estou testando com esse. E vamos executar e ver o resultado. Ele está fazendo... Compilou. Pronto, ó, tela de apresentação, vai demorar 4 segundos. Depois vai chamar a main activity. Olha lá.
Macorati. Então, muito simples, tá? É claro que existem outras formas de você criar uma tela de apresentação. Essa creio que é a mais simples, tá? Então é isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima!